vida do filho pródigo, quando ele disse: pai, me dá o que me pertence, porque eu vou para outro lugar e vou embora. A Bíblia diz que o pai dá metade da sua herança que pertencia a ele, ele ia-se embora. Mas voltando para aquela mulher de tubo de sangue, ela estava ali sentada, a cabeça baixa, desesperada. Mas a Bíblia diz: aquele que tem ouvido ouça. Ela ficou sabendo que existia um homem chamado Jesus de Nazaré, o Messias da Galileia, o leão da tribo de Judá, o pão da vida, o pão a água da vida, a esperança para aqueles que estão perdidos. Jesus está dizendo que ainda há esperança para você. A Bíblia diz que ela pensou: se eu ficar aqui, eu morrerei, mas também se eu for, eu também morrerei. A Bíblia diz que ela vai e encontra Jesus, e onde Jesus estava era multidão, mas eu posso ver que essa multidão, ela tinha muita multidão que estava com Jesus, não pelo que ele era, mas sim pelo que ele fazia. A Bíblia diz que ela toca na sua hora e automaticamente ela é curada. Aí Jesus pergunta: quem foi que tocou na sua hora? Ela pegou e ficou em silêncio porque ela temeu a morte, porque nós sabemos muito bem, irmão, que naquele tempo, aquele que tinha enfermidade, aquele que era leproso, aquele que era coxo, ele era tirado do meio da sociedade e botado dentro do arraial. Aqueles homens eram botados dentro de uma caverna. Mas a Bíblia diz que Jesus disse assim: olha, me tocaram, aleluia. E o discípulo dizia: eu sei, Senhor, quem te tocou? Tanta multidão te toca, te oprime. Mas nesse toque foi diferente. Esse toque é uma virtude. A Bíblia diz que aquela mulher, ela vai se manifestar dizendo: mestre, quem te tocou foi eu. Eu tenho 12 anos sofrendo com essa enfermidade, aleluia, procurei vários médicos e nenhum pode dar solução para o mesmo problema. A Bíblia vai dizer que Jesus, olhando para ela, dizendo: vai, mulher, vai te embora, porque tua fé te salvou. Tua fé te curou. A Bíblia diz, irmão, que o salmista Davi, antes de ir pelejar com aquele gigante, ele foi descer a casa do oleiro, como diz Jeremias 18, aleluia. A Bíblia diz que o salmista Davi, ele vai descer. Veja que no livro lá de Isaías 59, ele diz: livra-me, Deus meu, do meu inimigo, me põe acima do alcance do meu adversário. Porque Davi sabia que ele não tinha condições de ganhar para aquele gigante sozinho, irmão. Mas a Bíblia diz que quando Davi se apresentou para ajudar o gigante, e a Bíblia diz que o gigante, na zomba de Davi, dizendo: tu vem contra mim com um pedaço de pau, por acaso eu sou algum cão, algum cachorro? A Bíblia diz que Davi disse: olha, tu vem com lança, tu vem com escudo, mas eu vou contra ti, em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz também, irmão, que está aqui no livro de Daniel, versículo 10 do capítulo 23. A Bíblia diz que Daniel orou e jejuou pela libertação do povo de Israel. O povo de Israel era incrédito, o povo de Israel era zombador da palavra, o povo de Israel era prostituto, o povo de Israel estava tudo daquele jeito, desmantelado, cativeiro sob Faraó. Aleluia. E a Bíblia diz que o demônio da festa, ele atrapalhava a bênção de Daniel descer. Eu não sei quanto tempo tu está pedindo a tua bênção, mas na hora certa, no momento certo, Deus vai enviar um anjo, e o anjo vai trazer a tua resposta. Porque Daniel, ele confiava no Senhor. Porque a Bíblia diz: o que confia no Senhor é como uma maldição que não se abala, mas permanece para sempre. A Bíblia diz também no livro de Samuel, 1 Samuel 1 e 10, que uma mulher, irmão, chamada Ana orou e se consagrou a Deus para buscar a sua bênção. A Bíblia diz que quando ela chega lá no templo, ela começa a buscar ao Senhor em oculto. A Bíblia diz que o profeta, ele começou a observar a Ana e perguntando a Ana se Ana estava embriagada. E Ana, olhando para ele, disse: não, Senhor, eu estou angustiada, porque Ana queria ter um filho para dar para o seu esposo, mas mesmo Ana não tendo filho, Cana amava Ana. E a Bíblia diz que ela vai fazer um voto, porque só faz um voto é quando aquelas pessoas lhe confiam em alguma coisa. Aleluia. Tem
antes de sobe para o morro, para fazer um voto com um pedaço de gesso, porque ele crê que aquele gesso vai libertar o seu filho da droga, que aquele gesso ele vai tirar o seu filho da cadeia. Mas o último que pode fazer milagre é Jesus de Nazaré. É o Messias. É aquele que vive no trono branco acima de nós. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Deus vai, que anda para um voto a Deus, dizendo que se Deus desse um filho a ela, todo santo dia ela levaria para dentro do templo e jamais passaria na falha sobre a cabeça daquela criança. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ana e realizou o desejo de Ana, porque Ana confiava no Senhor. Mas a Bíblia diz também, irmão, lá no livro de Reis, segundo Reis 6 e 17,